Bom dia, bom dia! Se você não me conhece, eu sou o Carlos Arrabal, eu tenho 20 anos de idade, sou formado em gastronomia, moro em Mandaguaçu e trabalho com confeitaria há algum tempo. Já tenho gravado alguns vídeos aí falando bastante sobre confeitaria, alguns assuntos relacionados sobre empreendedorismo e enfim. Bom, eu tô aqui hoje para falar sobre mais um tema muito importante, que é a falta de preparo e a falta de conhecimento, a falta de técnica quando se começa a trabalhar com confeitaria. Tá, eu acho que eu já comentei sobre isso em alguns outros vídeos, eu comecei a falar, mas hoje eu vou falar só sobre isso no vídeo inteiro, para ficar bem claro e a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nisso. Beleza, o que eu tô falando então quando eu falo sobre falta de preparo e falta de técnica? Eu não tô falando sobre falta de receita ou, enfim, ou falta às vezes de noção que você pode ter de proporção, de de xícara, de colher, de peso, enfim. De não saber converter também, né? O que você pega uma receita em peso e converter em outras medidas. Não, não é bem sobre isso. Isso também se encaixa, mas não é tanto sobre isso. Eu quero discorrer um pouco mais e me aprofundar um pouquinho sobre a diferença entre você seguir uma receita e você dominar a técnica. É bem diferente. Na faculdade a gente falava muito sobre a questão de fritador de batata. A gente chamava assim. Os nossos professores sempre falavam que muitos restaurantes gostavam de fritador de batata, que é a pessoa que vai chegar no restaurante, vai chegar na empresa, vai colocar o uniforme dela e vai fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Então a pessoa vai chegar lá e vai fazer exatamente a mesma coisa de uma forma completamente monótona, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia da mesma forma, todo dia bem igual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso é o que acontece quando você simplesmente segue receita, entendeu? Eu acho que ficou escuro ali atrás, né? Vou tentar ficar mais pra frente aqui mesmo. Mas isso é o que acontece quando você só segue receita. Você se torna um fritador de batata. Você sabe fazer aquilo e você faz aquilo de forma repetida todos os dias, todos os dias, todos os dias. Às vezes você não entende como você está fazendo aquilo ou qual o processo que tem ao fazer aquilo. Então, por exemplo, você faz um bolo. Aí você faz o bolo todo dia da mesma forma. Todo dia você faz o bolo exatamente igual. Você segue as proporções certinhas, a forma está na receita, segue lá, 350 gramas de farinha, 150 gramas de açúcar, 6 ovos. Aí você vai pegar os ovos, vai bater com açúcar até dobrar de volume, depois você vai adicionar a manteiga ou o óleo. Aí depois você vai começar a adicionar os outros líquidos, vai reduzir a velocidade de batedeira, vai deixar ela batendo bem fraquinho. Aí começa a adicionar os outros líquidos. Aí depois disso vai desligar a batedeira, vai pegar uma peneira, vai peneirar os ingredientes secos, enfim. E se faz todo dia da mesma forma, e aí você sabe que você tem que assar a uma temperatura X no forno X. Mas você não sabe o porquê é dessa forma. Você não sabe o porquê que você usa manteiga e não óleo, ou porquê que você usa óleo e não manteiga. Você não sabe porquê que a farinha é recomendado usar sempre aquela marca. Você não sabe porquê que você peneira todos os ingredientes. Você não sabe porquê que você usa o cacau natural e não cacau alcalino, ou o contrário, porquê que você usa cacau alcalino e não cacau natural. Você só segue a receita e faz exatamente como está ali. Isso é um fritador de batata, alguém que só segue receita. Alguém que não tem técnica, que não entende o que está fazendo. E isso é um problema muito grande. Por que isso é um problema muito grande, Carlos? Quando você se limita a uma receita, você se limita também à sua criatividade. Então você não tem criatividade nenhuma porque você não tem espaço para explorar isso. Porque provavelmente se você tentar fazer alguma alteração nessa receita para tentar fazer alguma coisa nova, é possível que dê errado, porque você não entende o que você está fazendo. Então você vai falar assim, não, eu quero fazer um bolo então sem gordura. Então eu não vou colocar gordura nesse bolo. Mas você não entende qual que é o papel da gordura naquele bolo para poder substituir por outra coisa ou para poder reduzir aquela proporção. Você não entende, você simplesmente não sabe o papel da gordura, então você vai tentar fazer algo, vai se retirar a gordura, mas você não vai substituir por nada, então vai dar errado. E é aí que está o erro, é o fato de você limitar a sua criatividade pela falta de conhecimento. Então a pessoa que ela domina a técnica, primeiro que ela decora a receita muito mais fácil, porque ela sabe a técnica. Normalmente para eu decorar uma técnica, eu decoro por proporção. Então eu vou decorar aquela técnica e eu vou saber a proporção de cada coisa. Então, por exemplo, para fazer um pão, a gente sempre se refere à farinha como sendo 100%. Então você usa 100% de farinha, se é um pão de fermentação natural, em torno aí de 15 a 20% de fermento natural. A hidratação do pão de fermentação natural, você vai girar em torno de 50%, mas eu particularmente
gosto de deixar uma hidratação livre, então eu vou aumentando a hidratação conforme eu vou vendo a massa. Enfim, e é dessa forma, você se refere às coisas por porcentagem quando você consegue dominar a técnica de fazer aquilo. A mesma coisa numa base de torta, enfim, entre várias outras coisas. Mas é muito importante se dominar a técnica justamente por isso, porque dominando a técnica você consegue expandir o universo de possibilidades. Como que você faz para dominar a técnica? Se você entrar no YouTube ou entrar no Instagram de confeiteiros e confeiteiras, você vai ver vários vídeos. Então, por exemplo, entra lá no YouTube e pesquisa como fazer brownie. Aí eu vou falar algumas coisas aqui sobre como fazer brownie que diferem entre um confeiteiro e outro, entre uma receita e outra. E você vai ver as pessoas falando com muita propriedade sobre a forma como elas fazem. Então, por exemplo, você vai entrar lá no YouTube e pesquisa como fazer brownie. Você vai ver que vai ter pessoas falando que para fazer um brownie legal, gostoso, fica aquela casquinha por cima, você tem que primeiro bater na batedeira o ovo com todo o açúcar durante 10 minutos ou até dobrar de volume. Aí depois você vê outra confeiteira que vai falar o contrário, fala assim, não, em brownie você não pode de forma alguma bater os ovos de açúcar na batedeira, senão você corre o risco de fazer um bolo, porque você vai colocar aeração na massa. Aí depois você vai ver uma confeiteira, um confeiteiro, falando que brownie você tem que usar papel manteiga na forma, porque fica mais fácil de desenformar. Depois você vê outra pessoa falando que não é papel manteiga, que não é muito bom, que é melhor você usar papel alumínio. Aí depois você vê outra pessoa falando que nem papel manteiga nem papel alumínio, mas que o ideal é você untar a forma com chocolate e farinha misturado. Mistura chocolate, cacau e farinha e unta a forma com cacau e farinha. Então você vai ver muitas opiniões diferentes que divergem entre si e ainda assim que as pessoas falam com total autoridade. Então a pessoa vai falar para você, é dessa forma e ponto. E tá aí também mais um perigo de você não dominar a técnica, que você fica refém da receita. Então você fica refém de uma receita ou de duas receitas que deram certo. Qual que é o ideal? É você entender a função de cada ingrediente. Então por que no brownie eu uso manteiga e não uso óleo de soja ou óleo de girassol ou óleo de coco? Em um brownie eu posso usar outro óleo? Não posso usar outro óleo? É muito importante que você entenda todas essas questões das receitas que você vai fazer. Então, o que eu recomendo é consuma muito conteúdo. Consuma muito conteúdo. Veja todos esses vídeos de todas essas pessoas que estão falando com autoridade e que vão explicar para você o porquê que elas estão falando tanta autoridade, que é daquela forma. Entenda o que elas estão falando e faça e se adapte e veja o que é melhor para você. Só não fique preso a receitas, mas tenta entender a técnica ao máximo que você puder. Tenta pesquisar, tenta entender as reações químicas que acontecem ali dentro. Por exemplo, sobre o cacau. Vocês sabiam que tem dois tipos de cacau? Tem o cacau em pó natural e tem o cacau em pó alcalino. Você acha os dois cacais, tá correto? Acho que tá correto. Você acha os dois cacais em caso de produto natural. Então você vai achar lá. Você vai falar, eu quero cacau em pó. Aí o cara vai falar, você quer cacau em pó alcalino ou cacau em pó natural? Aí você vai ver que o alcalino ele é um pouco mais escuro e o cacau em pó natural ele é um pouco mais claro. Que o cacau em pó alcalino já passou por um processo químico que trouxe alcalinicidade nele. O cacau em pó natural não passou por nenhum processo químico. Então, para cada receita você vai usar um diferente. Se você for usar o cacau em pó alcalino, normalmente você vai ter que usar fermento biológico na sua receita também. Se for um pão, por exemplo. Se for um brownie, não, né? Mas se for um pão não, falei errado. Se for um bolo, você vai usar o fermento biológico, porque o fermento biológico não, fermento químico em pó, porque o fermento químico vai ter uma reação diferente com o cacau alcalino. Se for um cacau em pó natural, aí você vai usar o bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio vai ter uma reação diferente com o cacau em pó e diferente com o cacau alcalino também. Então, para cada receita você vai ter uma realidade, você tem que entender isso, entender o modo como funciona cada ingrediente. Entender que cada farinha é específica para uma coisa diferente. Para fazer um pão, por exemplo, você não pode usar a mesma farinha que faz um bolo. Pode, mas não vai ficar tão bom quanto se você usar uma farinha com mais proteína. Você tem que aprender a ler rótulo também das coisas, porque quando você consegue dominar a técnica, ler rótulos tem que se tornar um hábito, assim. Então, ir no mercado e ver qual farinha tem uma porcentagem de farinha mais alta, uma porcentagem de proteína mais alta. Qual chocolate que tem uma porcentagem de cacau mais alta. Você tem que saber todas essas coisinhas para você poder desenvolver um bom produto e dominar aquilo que você está fazendo.
Aí eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. É você mais do que só entender também, mas é você demonstrar que você entende. Então você consome conteúdo, você lê muito sobre isso, você tem que compartilhar esse conteúdo. É muito importante. É o que eu faço aqui, basicamente. Eu estou compartilhando o conteúdo que eu absorvi ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo do meu tempo de faculdade, ao longo do meu tempo fora de faculdade. Eu estou compartilhando com vocês todo o conteúdo que eu aprendi ao longo do meu tempo empreendendo, fazendo as coisas. E eu compartilho aqui com vocês tudo isso. Por que é importante esse compartilhamento de conteúdo? Você compartilhar aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, demonstra autoridade. Então, quando eu chego aqui e falo para vocês, olha, existem coisas diferentes na confeitaria, existem cacau diferente, tem cacau alcalino, cacau em pó natural, tem chocolates são diferentes, existe chocolate, existe cobertura, tem que fazer temperagem, existem várias formas de temperagem. Eu demonstro para vocês que eu estudei sobre isso, que eu conheço isso, que eu mergulhei nesse universo. Então, eu demonstro essa autoridade de quem entende aquilo que está fazendo. Então, se você quer trabalhar com isso, é muito importante que você demonstre isso também para o seu público. Seja gravando stories de uma forma rápida e bem breve, seja mostrando para eles o dia a dia, seja gravando um Reels com conteúdo um pouco mais profundo, seja gravando um IGTV, explicando algumas outras coisas, abordando alguns outros assuntos. Enfim, é importante você demonstrar que você tem esse conhecimento e você mostrar para as pessoas que você sabe o que você está fazendo, porque isso gera confiança também no seu trabalho. Então a pessoa sabe que você não é só um Zé Ruela que está ali fazendo as coisas de qualquer jeito ou só seguindo uma receitinha e enfim, a pessoa entende que você sabe o que você está fazendo e isso é muito legal. Então, consuma conteúdo, leia, se aprofunde e compartilhe esse conteúdo com as pessoas ao seu redor, beleza? Aí, beleza. Isso que eu tô falando vai fazer você economizar muito tempo. Esse é o principal motivo pelo qual você tem que consumir conteúdo e tem que dominar aquilo que você está fazendo. É o tempo que você vai ganhar fazendo isso. Então, você vai ganhar muito tempo. Como eu já falei em outros vídeos aqui para vocês, quando eu comecei dando a cara a tapa e fazendo. Então, eu ia e fazia. Eu peguei, comecei e fiz. E isso fez com que eu errasse muito. Então, foi uma série de frustrações muito grandes que eu tive por conta disso, por conta de não entender, de não dominar, de estar errando. Então, dominem aquilo que vocês querem fazer, dominem o conteúdo que vocês querem produzir, dominem as receitas que vocês querem produzir, entendeu? Entendam que é possível que dê errado, mas com o tempo, o ideal é que você vai diminuindo o percentual de erro que você tiver. Deu para entender isso? Por exemplo, você vai fazer bombom. Você tem que pegar o seu YouTube, abrir aí no seu celular, como fazer bombom. Aí você vê 30 vídeos, mentira. Vê uns 5, 6 vídeos aí diferentes de como fazer bombom. Entenda todas as técnicas, entendeu? Então aprende a fazer bombom aberto, aprende a fazer bombom pelo método de caixinha, aprende a fazer bombom pelo método insuflado. Aprenda todas as técnicas de se fazer um bombom. E depois que você aprender todas as técnicas, você começa a fazer. Aí você faz a primeira técnica, faz o bombom aberto. Faz, assim você faz. Até dar certo. Errou, tenta de novo. Errou, tenta de novo, errou, tenta de novo. Quando você estiver legal fazendo aquilo, aí você faz o outro. Faz bombom por método de caixinha. Você vai fazer os bombons pelo método de caixinha. Aí depois você vai fazer bombom pelo método insuflado. Aí você faz bombom pelo método insuflado. Vai fazendo até você ficar bom. Depois que você já tiver feito algumas vezes todos os métodos, você para e pensa. Tá, qual método que eu fiz melhor? Beleza, eu acho que eu gostei mais do insuflado. Ele é um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas ele é mais rápido, então eu gostei mais dele, então eu vou continuar treinando ele. Você faz mais bombons pelo método insuflado. É possível que a cada 10 bombons que você fazer, fez 10 bombons. É possível que dos 10, 6 ou 7 dê errado. Eles quebrem, ou eles fiquem com uma casca muito grossa. Alguma coisa pode dar errado. Então nos 10 você fez, 4 ficou bom. Você teve um aproveitamento de 40%. Putz, tá bom, né? Você perdeu 60%, mas 40% você aproveitou, tá legal? Quanto mais você for praticando, melhor você vai ficar. Então, depois, você vai fazer os 10, dos 10, 7 vai dar certo. Você já tem um aproveitamento de 70%. Só 3 bombons deram errado. Depois, mais pra frente, você já fez um pouco mais, dos 10, se você fizer, 9 vão dar certo.
só um vai dar errado. Você já tem um aproveitamento de 90%. Então, a cada 100 bombons que você fizer, 90 vai dar certo. 10 só vão dar errado. Então, é muito importante isso. Que você conheça os métodos, que você pratique os métodos e que você se torne bom naquele método que você lidou melhor, ou que você gostou mais, ou que você achou que economizou mais tempo, enfim. Isso é muito importante, que você domine esses métodos, porque isso aí vai te economizar tempo. Que nem eu falei sobre os pães de mel, né? Que eu não sabia banhar, então eu fazia tudo errado, eu queimava o chocolate. Quanto tempo eu não teria economizado, quanto dinheiro eu não teria economizado se eu tivesse banhado certo, se eu soubesse derreter um chocolate, se eu soubesse fazer as coisas naquela época. Ponto é que eu não sabia e eu não tinha ninguém para me ensinar. Vocês têm eu aqui, ó, para já falar para vocês, aprendam, se dediquem, consumam esses conteúdos, que é extremamente importante. E aí, eu queria indicar para vocês alguns influenciadores que são referenciais, assim, demais para minha vida. Então, a Raiza Costa é a principal influenciadora, assim, a melhor de todas. Consumam o conteúdo dela. Se você tiver acesso a Globoplay no celular, se for assinante aí do Globoplay, entra no canal dela, ela tem um programa na GNT. Tem muito conteúdo, muito conteúdo bom. E além de ser um conteúdo muito teórico, ela faz uma cozinha muito afetiva também. Então, a última temporada do programa dela, o nome é Fatias da Vida, então é onde ela faz doces inspirados em memórias dela. Então ela monta todos os vídeos de quando ela era criança, retoma toda aquela cultura, aquela memória, retoma todos os acontecimentos daquelas épocas, os aniversários que ela teve, e aí ela faz sobremesas inspiradas nisso. Então é um conteúdo muito bom, muito bom mesmo. Muito afetivo, muito bonito. Ela também dá muita mensagem teórica, muito conteúdo teórico sobre cada coisa que ela faz. O site dela é Dulce Light, eu acho. É muito incrível, é muito bom, é um site muito bonito, muito fácil de visualizar, tem muitas dicas boas. Os livros dela também, eu acho que ela só tem um livro, na verdade, Confeitaria Escala Alfabética. É sensacional, assim, é muito conteúdo bom. Tem notas de rodapé que são enormes, tem dicas valiosíssimas. Então a Raiza Costa foi a pessoa assim que, nossa, mais me influenciou assim em tudo e continua influenciando até hoje. Ela tem receitas incríveis, as receitas delas todas são testadas, ela sabe fazer as coisas de uma forma linda, a confeitaria dela é linda, o estúdio onde ela grava os vídeos é simplesmente perfeito. Enfim, sigam ela no Instagram, vejam os vídeos dela no YouTube, tem muita coisa lá no YouTube dela, muito bom. Outra pessoa, a Daniele Nossi. Hoje em dia ela não produz mais muito conteúdo sobre confeitaria, é bem raro ela fazer isso, na verdade. Mas os conteúdos dela antigos, o canal dela, tem muita coisa legal. Os vídeos dela também, até os vídeos de viagem dela falando sobre a cultura gastronômica de outros lugares, são bem legais. Mas em especial os vídeos de confeitaria mesmo, as coisas que ela ensina, o modo como ela passa isso, toda a técnica que ela transmite. O site dela também é muito bom. O site dela também é muito bom, inclusive, porque do lado, assim, tem uma aba de conversão, onde você converte tanto de xícara para gramas, quanto de gramas para xícaras. E as receitas dela também, a maior parte, tem já ali certinho quantas xícaras foram, quantas gramas ela usou, enfim. Vale muito a pena ver. Ver todo o site dela, ver todos os conteúdos dela. A minha receita de pão de mel mesmo, a primeira receita de pão de mel que eu fiz foi da Daniele Nossi. Depois que eu fui aprimorando e melhorando, e hoje eu tenho a minha receita própria. A primeira receita de brownie que eu fiz foi da Dani Nossi também. Então ela foi um puta referencial assim para mim, uma pessoa incrível que sabe transmitir as receitas de uma forma muito prática. Os vídeos do Bigode na cozinha também eu gostava bastante, eu achava bem simples, bem dinâmico. A forma dele lidar com o público eu achava bem legal. O Flávio Frederico é sensacional também, ele tem uma academia de confeitaria em São Paulo. Vale muito a pena vocês seguirem ele no Instagram, consumirem o conteúdo que ele posta lá gratuitamente, seguirem a escola de confeitaria dele também, que é muito boa. Ele tem vários cursos online também, que são bem legais, sim, por um preço bem razoável. A Carolina Garofani é uma chefe de confeitaria sensacional. Ela é italiana, ela mora em Curitiba. Ela também é um referencial gigante assim para mim. Os textos que ela posta no feed do Instagram dela são sensacionais. Ela faz várias indicações de livro. Tem também o Instagram do Sobremesa, que eles também têm um site
que eles postam muito conteúdo bom, e o Sobremesa é sensacional também, porque é muito conteúdo de valor mesmo, conteúdo teórico. Então eles têm um post assim enorme só explicando por que cheiro de ovo é mito e por que não existe isso de tirar a pelinha do ovo, de peneirar o ovo para não ficar com cheiro de ovo. Então é tipo assim, 3 páginas de conteúdo só discorrendo sobre isso e falando sobre análise química. Eles pediram para um químico mesmo escrever um post para eles só sobre isso. Sensacional assim, então Sobremesa é uma recomendação que eu faço demais. Enfim, todas essas pessoas me influenciaram muito, tanto a Dani, quanto a Raiza, quanto a Carolina, quanto o Flávio e quanto a Joyce, que é a dona do Sobremesa. Todos eles são referenciais gigantes para mim e são pessoas que eu costumo consumir o conteúdo com muita frequência. Tem outras pessoas também, outros confeiteiros, que eu gosto bastante de seguir, gosto bastante de ver foto, de ter inspiração, mas esses são os 5 principais aí que eu posso listar para vocês e que são, para mim, os melhores da área aqui no Brasil e que mais influenciam também as pessoas, né? Que tem um conteúdo dinâmico, um conteúdo legal, bem gostoso assim, de se consumir e um conteúdo que é sempre bem teórico e eles valorizam muito isso, todos eles. A Carolina Garofani mesmo, ela faz uma faculdade agora de Química, se eu não estou enganado, que é justamente porque ela gosta mesmo e ela sempre gostou bastante de nerdice, sabe? De entender as coisas de forma mais profunda. Então é isso, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Dominem a técnica daquilo que vocês querem fazer, daquilo que vocês querem realizar. Não sejam só fritadores de batata, mas mais do que isso, saibam fazer e saibam fazer acontecer as coisas. E compartilhem com os outros aquilo que vocês aprenderem. Então sempre falem, sempre postem, sempre mostrem que vocês entendem o que vocês estão fazendo. Mesmo que você não goste de aparecer por vídeo, mas poste então conteúdo escrito mesmo. Posta que você está fazendo algum curso, posta que você está fazendo alguma coisa. Enfim, demonstrem que vocês estão se dedicando e que vocês têm autoridade naquilo que vocês estão fazendo. E entendam também todas as técnicas e todas as formas de fazer cada preparo de cada coisa. É como a temperagem de chocolate, sabe? Não tem certo ou errado. Em muitas coisas na confeitaria não tem certo ou errado. Tem coisas nas quais você se adapta melhor ou não. Então, por exemplo, para temperar chocolate, tem 4 formas básicas e não tem uma forma que é certa, uma forma que é errada, uma forma que é melhor ou que é pior. Cada forma vai ter o seu resultado e cada um vai se adequar melhor a um modo diferente de conseguir isso. Então tem adição, tem banho-maria invertido, tem temperagem por tablagem, que é na mesa mesmo, no mármore ou no granito, e tem a temperagem por micril. Não tem uma forma correta. A forma correta é a que se adequar melhor para você, entendeu? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Continuem consumindo os nossos conteúdos, tem muita coisa legal por aqui. Tem muita coisa legal no Instagram e no YouTube também. No Instagram tem vários vídeos curtinhos, vocês podem estar vendo. E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.